Dia 152, 2 Samuel capítulo 18, versículo 1 até o capítulo 19, versículo 10. Davi contou os soldados que tinha contigo e sobre eles colocou capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sobre o comando de Joabe, outro sob o comando de Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O Senhor não deve ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que a metade de nós morra, mas o Senhor vale 10.000 de nós. Será melhor que cada cidade o Senhor nos preste socorro. Davi então respondeu: O que vocês acharem melhor, assim o farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e milhares. E o rei deu ordem a Joabe, Abisai e Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel. E a batalha teve lugares nas florestas de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi. Naquele mesmo dia houve ali grandes derrotas, como a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região. Naquele dia, a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. O homem viu isso e disse a Joabe: Eu vi Absalão pendurado em um carvalho. Então Joabe disse ao homem que trouxe essa notícia: O quê? Você viu o quê? E por que não abateu ali mesmo ele, derrubando ele em terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: Ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles transpassou o coração de Absalão, enquanto ainda ele estava vivo pendurado no carvalho. 10 jovens que levaram as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou a perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras. E todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda estava vivo, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama Monumento a Absalão. Então Aimás, filho de Zadok, disse a Joabe: Deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos dos seus inimigos. Mas Joabe disse: Hoje você não será o portador das boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: Vai e diga ao rei o que você viu. E ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Aimás, filho de Zadok, tornou a falar a Joabe: Aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: Por que você quer correr, meu filho? Se não terá recompensa pela notícia. Aimás respondeu: Aconteça o que acontecer, eu vou correr. Então Joabe lhe disse: Então vá. Aimás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os 2 portões da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: Se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e correndo e chegando. Então o sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: Eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: Também esse traz boas notícias. A sentinela continuou: Vejo o jeito de correr do primeiro, parece ser o jeito de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: Este é homem de bem e trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: Paz.
inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse o seguinte: Bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, o meu senhor. Então o rei perguntou: Vai bem o jovem Absalão? Aimás respondeu: Vi um grande alvoroço, quando Joabe enviou os seus servos ao rei, porém não sei o que era. O rei disse: Fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: Boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou: E vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: Que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantarem contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, quem dera eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Disseram a Joabe: Eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: O rei está em luto por causa do seu próprio filho. Naquele mesmo dia, o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: Meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e os seus soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão tivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se e saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que se não sair, nenhum só homem ficará com você essa noite. E esse mal seria maior do que todos os que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se sentou junto ao portão da cidade. E anunciaram isso a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu em batalha. Agora, por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? João capítulo 20, versículo 1 até o 31. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no túmulo. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava sobre os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido as escrituras que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para sua casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: Mulher, por que você chora? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor e não sei aonde puseram ele. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então Jesus perguntou a ela: Mulher, por que você está chorando? A quem você procura? E ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga-me aonde o colocou, e eu o levarei. E Jesus respondeu: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabuni. Rabuni quer dizer mestre.
Jesus então continuou: Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: Subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: Eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas palavras. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: Que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e os pés e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver ao Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebam o Espírito Santo de Deus. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão do lado dele, de modo nenhum eu vou acreditar. Passado 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: Que a paz esteja com vocês. E logo ele disse então a Tomé: Põe aqui o seu dedo, veja as minhas mãos, estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé então lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Você creu porque viu? Bem-aventurados são os que não virão, mas crerão. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Esses, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenham a vida em seu nome. Salmos 119, do versículo 153 a 176. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defenda a minha causa e liberta-me. Vivifica-me, segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os meus perseguidores e os meus adversários, mas eu não me desvio dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos, então vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram para sempre. Poderosos me perseguem sem motivo, mas o que em meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas como quem acha grandes despojos. Odeio e detesto a mentira, mas amo a tua lei. 7 vezes por dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm aqueles que amam a tua lei. Para eles não há nada que os faça tropeçar. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu amo-os profundamente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Que chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Que os meus lábios te louvem, pois me ensinas os teus decretos. Que a minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justos. Que a tua mão venha me socorrer, pois escolhi os teus preceitos. Anseio pela tua salvação, Senhor. A tua lei é o meu prazer, e que eu possa viver para te louvar. E que os teus juízos me ajudem, ando errante como ovelha perdida. Procuro o teu servo, pois não esqueço dos teus mandamentos. Provérbios capítulo 16, versículo 14 e 15. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sábio consegue acalmá-lo. O semblante alegre do rei significa vida, e a sua bondade é como chuva fora de época.